Olá, pessoal! Esse é o vídeo 2 do nosso quadro Aplicando o Conhecimento. Nesse vídeo a gente vai trabalhar as questões a respeito do mundo antigo. Então, vamos lá comigo acompanhando as questões. Eu não selecionei todas, eu peguei as mais relevantes, que eu julguei mais relevantes, mas se tiverem alguma dúvida em alguma questão específica, não deixa de perguntar lá no nosso WhatsApp, nos nossos meios de contato, viu? Bom, pessoal, então vamos para a primeira questão. É uma questão do Enem, o que ela diz. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos as grandiosidades do poder esculpido em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois, alternativa A, significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Isso está correto, ignorem minhas anotações, eu estou aprendendo ainda. Bom, essa alternativa está correta pelo fato de exatamente isso que acontecia. Os monumentos, eles exprimiam o quão grande, o quão forte seria o poder dos faraós no Egito Antigo. E todas as pessoas que estavam trabalhando lá ou que não estavam se beneficiando diretamente desse poder, eles tinham que ficar maravilhados e intimidados a partir dessas construções monumentais que hoje são pontos turísticos fortíssimos no Egito. Alternativa B, vamos discutir as incorretas também. Representava que a população do Alto Egito, para a população do Alto Egito, a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. Não tem nada a ver com possibilidade de trabalho. Essas construções monumentais realmente eram uma forma de ostentação de poder. Alternativa C, representava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas construindo templos. Na verdade, não era uma busca de soluções econômicas, era uma forma de empoderamento, uma forma de distanciar o que seria o poder dos faraós para esses contingentes populacionais que estão discutidos aqui na alternativa A. E a alternativa D representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandecem o próprio Egito. Aqui pode parecer certo porque representa a possibilidade do faraó ordenar a sociedade, mas na verdade não é só a possibilidade, é o que realmente acontecia, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas, engrandecendo o próprio Egito. E por fim, significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças de superstição. Na verdade, não há essa condenação da religião baseada em crenças e superstições, porque é exatamente isso que movia a sociedade do Egito Antigo naquela época. Então, vamos lá, é isso, vamos para a próxima questão. Bom, vamos agora para a questão número 5, é da PUC, modelo Enem, que ela diz: a atuação do Estado na vida econômica dos povos da antiguidade, principalmente em relação à agricultura, foi bastante acentuada, sendo justificada por eles como? Por eles, no caso, vamos prestar bastante atenção, porque a pergunta está se referindo a como o próprio Estado justificava esse controle da agricultura, não como os povos estavam analisando essa situação. Então é muito importante a gente ter essa interpretação de texto para poder julgar as alternativas. Vamos lá. Alternativa A: forma de organizar a produção de gêneros de primeira necessidade sem excedentes lucrativos. Isso aqui faz sentido, porém essa parte de sem excedentes lucrativos não é verdade, até porque esse tipo de tributação, controle da agricultura, ela não servia exclusivamente somente para alimentação. Ele devia ter um excedente lucrativo que eles justificavam que seria engajado em outras atividades para a sociedade. Alternativa B:
A B e a C são bem parecidas, então eu vou ler e discutir as duas junto. Necessária para assegurar as provisões para o consumo do Exército, a alternativa C, decorrente da necessidade de controlar a produção em tempo de guerra. Isso aqui não é verdade, já que, como eu disse anteriormente, a atividade de agricultura ela não era destinada somente para um ambiente de guerra, que seria aqui o consumo de exército ou tempo de guerra. É um controle que era feito sempre, independente do momento que aquela sociedade estava passando, a fim de garantir o que vai ser discutido nas próximas alternativas, que é o bem comum. D. A única maneira de assegurar a distribuição equitativa da riqueza entre os súditos. Isso realmente não era a justificativa que o pessoal do Estado utilizava para fazer esse controle, já que era notória a diferença entre quem participava do Estado, quem era da alta sociedade e quem era da baixa sociedade. Então, usar esse argumento, por vezes, poderia causar até algum tipo de revolta, alguma manifestação de discordância naquela sociedade. E responsabilidade atribuída aos governantes para zelarem pelo bem comum. É exatamente essa a alternativa certa, a alternativa E. Essa responsabilidade atribuída, ela muitas vezes estava relacionada à presença de um ser divino, porque Deus me colocou nessa posição para garantir o bem comum, porque a nossa religião diz que a posição que eu ocupo tem que garantir o bem comum, e esse bem comum vai ser alcançado a partir desse controle da vida econômica, principalmente voltado naquela época para a agricultura. Então, essa é a alternativa correta. Bom, a questão 7 é uma questão da FATEC, ela é mais objetiva. Se vocês perceberem no material, discorre textos a respeito de quase todas ou as principais civilizações antigas. E nas aulas online que vocês estão tendo com os outros 2 monitores, eles também comentaram essas características particulares de cada civilização. Então, aqui é realmente uma questão para ser feita a partir de eliminação. Precisa conhecer esses conceitos e desenhá-los. O que eu recomendo para vocês é realmente pegar e fazer um mapa mental da Fenícia, do Egito, Mesopotâmia, coisas que são importantes serem levadas em consideração para fazer esse tipo de questão que é mais objetiva, acaba se tornando um pouco mais fácil, porém precisa de atenção por causa da confusão que pode ser gerada. No caso, lendo todas as alternativas, se vocês quiserem pausar para analisar tudo mais, eu vou estar acentuando aqui a alternativa B, que é a que está no gabarito de vocês e realmente é a correta. A civilização fenícia, ela praticava a economia mercantil, que não está relacionada à agricultura, como está aqui falando a alternativa A. É realmente foco em troca de mercadoria, mercado mesmo. A organização política sobre a forma de cidades-estados, que é uma organização comum nas civilizações antigas, e criação do alfabeto. Foram os fenícios que criaram o alfabeto com muito mais símbolos do que nós temos hoje, né? Um alfabeto bem mais complexo, bem mais, não complexo, né? Mas com muito mais símbolos realmente, e que foi trazendo as origens para as modificações do alfabeto que conhecemos hoje. A religião da civilização fenícia não era monoteísta e o regime político não era democrático. Na verdade, tinha essa crença de quem está no poder foi determinado a partir de um poder divino, e a economia não era de subsistência, visto que a principal economia era realmente a mercantil. Vamos então para a questão número 8. As relações entre o Estado e a religião existentes entre os povos da antiguidade caracterizam diferentes formas de organização político-social. Sobre essas relações, é correto afirmar que: alternativa A, o politeísmo implementado pelas monarquias hebraicas restringia a concepção do rei como ser humano, tornando-o ungido de Deus.
Essa última parte, que o rei era um ungido de Deus, está correta, porém a monarquia hebraica ela é pioneira no monoteísmo, que é a crença em apenas um único Deus, que é hoje o Deus salvador do cristianismo. O politeísmo não é uma prática da monarquia hebraica, por isso essa alternativa está incorreta. Alternativa B. A teocracia egípcia, a concepção divina do poder, personificada no faraó como próprio Deus, limitou-se ao período do Novo Império. Não está correto porque a teocracia egípcia, que seria o poder a partir de uma influência divina, ela acontece desde o início da concepção do que seria o Egito Antigo, desde a época da monarquia do Alto e Baixo Império Egípcio. C. A monarquia teocrática no Antigo Egito manifestava-se na personificação da divindade e do Estado na figura do faraó. Isso é real. Essa é a alternativa correta. Como eu disse, a personificação do líder político associado a um poder divino é uma prática dentro da concepção do Egito Antigo, né? D. O Código de Hammurabi era um manual de orientação espiritual que autorizava os fiéis a fazer justiça com as próprias mãos. Temos duas incoerências, que seria orientação espiritual. O Código de Hammurabi, na verdade, é uma orientação política e ela não autorizava fiéis a fazer justiça com as próprias mãos. Por mais que o Código de Hammurabi seja conhecido hoje, a gente trabalha em sala aquele trocadilho, né? Olho por olho, dente por dente. Não eram os fiéis que eram autorizados a fazer isso. O Código de Hammurabi ele era aplicado a partir de leis. Então, não era assim, eu lia no Código de Hammurabi e eu poderia ir lá e fazer o que eu quisesse. Não, existia um sistema de comprometimento, um sistema de penalização que usava como base o Código de Hammurabi. Então, fechamos essa como alternativa C. Vamos então para a próxima questão da Unimep. Parte da geração de riqueza do Antigo Egito estava ligada às enchentes do rio Nilo, que proporcionavam uma excelente agricultura na época da vazante. Todas essas terras que margeiam o rio eram: alternativa A, divididas em pequenos lotes e vendidas aos camponeses. Não. Alternativa B, de propriedade do Estado. E é exatamente isso. O Estado ele fechava como propriedade esses territórios que eram onde tinha a maior fonte de riqueza na época do Antigo Egito. Vamos discutir. Cultivadas pelos sacerdotes, não está correto. D. Grandes propriedades pertencentes à nobreza egípcia, também não. A nobreza egípcia aqui, ela pode ser confundida com alguma certa corte, alguma coisa assim, e na verdade não, era simplesmente a alta sociedade, que era representada por uma pessoa que unia o poder político e o poder religioso, que a gente conhece como teocracia. E formada de pequenas propriedades pertencentes aos felás, também não, era uma propriedade que pertencia ao Estado. Então fechamos questão 9, alternativa B. Vamos então à questão 10, última desse tópico de mundo antigo. Ela vem da Federal de Santa Maria e está dizendo: a região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de a. Ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Na verdade, não. Essa concentração, a região da Mesopotâmia não estava diretamente ligada a rotas comerciais. B. Ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da Idade da Pedra para a Idade do Metal. Essa realmente é uma alternativa absurda, já que a Idade da Pedra para a Idade dos Metais aconteceu na pré-história, que vocês podem estar verificando lá. Eu lancei o primeiro vídeo do Aplicando Conhecimento. O primeiro vídeo se diz respeito à pré-história e isso antecede o período da região mesopotâmica, que seria o mundo antigo. Alternativa C. Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico.
Não está correto. É claro que a região da Mesopotâmia, ela contribuiu muito para a sedimentação, que seria o povo conseguir se fixar em um lugar, deixar de ser nômade, porém não se diz respeito principalmente a isso, não se diz respeito a um relevo peculiar e favorável para que aconteça esse fato. Alternativa D. Possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigres e Eufrates. Isso é verdade. Acredito que na questão anterior nós tenhamos comentado sobre a vazante. Quando os rios estão em vazante, eles deixam o solo mais fértil e aquela extensão, através do humus, esse humus ele consegue fazer com que haja maior frutificação, né, desse solo, ele fique mais apropriado para o plantio, possibilitando assim que seja uma área extensa para a agricultura, que é o que está sendo comentado aqui na alternativa D. Então, D está correto. E E, abriga um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. Mais uma vez, não se diz respeito a desenvolvimento comercial. A região da Mesopotâmia, ela é conhecida hoje e ela foi fundamental por realmente possuir uma área de agricultura extensa num clima que tem uma característica de ser um pouco mais árido e por isso ser uma dificuldade daquela civilização. Então, assim, nós terminamos essa correção comentada da lista de mundo antigo. Vou estar deixando aqui um espaço para vocês comentarem, mas se tiverem alguma dúvida a respeito das resoluções ou de outros exercícios que não estão contemplados aqui, comuniquem, falem com os monitores de história desse ano, vocês vão se dar bem, vão conseguir aprender, viu? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!